Olá pessoal, um dos materiais que eu vou utilizar aqui no canal, além da minha própria experiência com as pessoas que escutam voz, é esse livro aqui, ó, Hearing Voices, A Common Human Experience, do John Watkins. Como ele é um livro que só está disponível em inglês e ainda assim é um pouco complicado de conseguir aqui no Brasil, né? Eu vou tentar fazer para vocês alguns resumos, trazer para vocês partes importantes deles, que nos ajudem a repensar os sentidos da experiência de escutar a voz. Como eu já adiantei nos stories aí anteriormente, hoje nós vamos falar a respeito do: será que ouvir vozes pode ser uma experiência comum do ser humano? Bom, não só para os profissionais que atuam na área de saúde mental, mas até mesmo no senso comum, em filmes, livros, etc. Quando alguém começa a falar com uma voz que ninguém ao redor possa verificar quem é, em geral isso é tido como um sinal de um transtorno mental grave. Mas, para surpresa de muitas pessoas, esse é um fenômeno bastante comum na humanidade. O problema é que, devido ao estigma envolvido com escutar voz, é muito difícil haver estudos precisos a esse respeito, pois muitas das pessoas que escutam vozes e não têm problema com isso, optam por manter isso em sigilo, o que vamos dizer que é bastante compreensível, né? Já foram conduzidos diversos estudos epidemiológicos a respeito das pessoas que escutam vozes. Eu vou citar dois deles aqui e as referências estarão na descrição do vídeo. Tem um estudo muito antigo, por volta de 1890, isso mesmo, para vocês terem uma ideia de quanto antigo é isso. Em 1894, que é a data de publicação desse estudo, nós estávamos na transição do governo Floriano Peixoto para o governo Prudente Moraes. Eu fui pesquisar isso no Google, né? Que eram o segundo e terceiro presidente do Brasil. Nesse estudo foram entrevistados 17 mil sujeitos na Inglaterra, Rússia e Brasil. E destes, 9,9% afirmaram já ter experimentado escutar vozes quando estivessem completamente acordados. Em outro estudo de 92, tentando investigar a respeito da experiência de ouvir voz na população em geral, eles encontraram dados muito interessantes. 64% das pessoas que responderam já tiveram a experiência de ouvir alguém chamando seu nome. Quando eles foram ver, não tinha ninguém. Provavelmente, se a gente perguntasse aqui para vocês que estão assistindo, muitas pessoas responderiam que já tiveram essa experiência. Então, ainda que não estejamos negando que escutar a voz pode ser parte de um transtorno psiquiátrico, acho que a gente pode pensar até que ponto essa experiência é exclusiva de quem tem um transtorno desse tipo. Que aparentemente algumas dessas pessoas sem nenhum diagnóstico psiquiátrico também possuem esse tipo de experiência. Em que situações é mais comum que as pessoas escutem as vozes? Bom, pessoal, vamos seguir então pensando em situações em que a experiência de ouvir vozes aparece. Experiência comum que as pessoas relatam escutar vozes são, por exemplo, os momentos em que elas estão naqueles estados intermediários, sabe, entre o sono e a vigília. Tanto quando ela está quase pegando no sono, quando ela está naquele estado meio acordando, mas ainda um pouco dormindo, sabe? Os sonhos também, muitas vezes são considerados como alucinações naturais de nossas cabeças, né, para alguns pesquisadores. E mesmo Glover, 1950, vou deixar a referência aqui para vocês, já havia similaridades entre o conteúdo dos sonhos e os conteúdos que ele via nas pessoas que escutavam voz. Outra situação muito comum é a experiência de se relacionar com amigos imaginários, sobretudo na infância. O luto é uma outra coisa que tem uma relação muito grande com o aparecimento das vozes. Muitas pessoas relatam começar a ouvir voz após o falecimento de alguém querido. E é também muito comum que essa voz seja identificada como sendo daquela pessoa ou guarde alguma característica da pessoa que morreu. Apesar de ser uma experiência muito comum,
Nas culturas ocidentais, devido ao estigma, as pessoas que passam por isso evitam dizer a respeito dela, por medo de serem considerados como alguém que não está suportando muito bem aquilo ou enlouquecendo. Outra experiência que eu posso citar aqui, muito ligada ao aparecimento das vozes, é quando acontece um trauma, um estresse agudo. Inclusive, muitas pessoas com diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático relatam o aparecimento de uma voz que geralmente aparece como uma forma de acalmar essas pessoas, dizendo: olha, vai ficar tudo bem. Existem estudos também dando conta, ainda nesse assunto do trauma, que 27% das pessoas que sofreram na infância algum tipo de abuso relatam o aparecimento de voz posteriormente a essa experiência, podendo inclusive se prolongar pela vida toda, sejam abusos, violência, abuso sexual ou de outro tipo. Eu vou comentar com vocês agora a respeito de outra situação trazida no livro, mas que particularmente na minha experiência com essas pessoas que escutam vozes é algo extremamente comum, que é o aparecimento de vozes associado à privação ou isolamento. Além dessas experiências que eu estou trazendo aí, que são comuns para mim verem os ouvidores, existem muitos casos relacionados à experiência religiosa, como o isolamento ou a privação como um facilitador de ter esse tipo de experiência. Então podemos citar, por exemplo, na Grécia Antiga, em que as pessoas que eram tidas como oráculos, pela proximidade com o divino, eles se afastavam da sociedade grega como forma de manter esse contato de uma maneira mais clara. Citando aí o Alcorão também, o anjo Gabriel procurou Maomé após ele ter ficado recluso em uma caverna sozinho meditando. E aí, para terminar, o Novo Testamento da Bíblia, em que Jesus, após ficar 40 dias no deserto, privado e isolado, ele relatou, e os seus discípulos relataram essa experiência de ter começado a ouvir e falado com o demônio e ter sido tentado por ele. Bom, existem outros casos em que a gente pode pensar em que é comum a experiência de escutar a voz aparecer. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Tá bom, gente? Até mais!